Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para o mais uma aula para o nosso grande curso. Hoje chegou a hora da gente trabalhar as sociedades de fomento mercantil. As sociedades de fomento mercantil são chamadas de factoring. Aqui você já entende uma coisa, ó, fomento mercantil, fomento de fomentar o quê? O mercado, não é isso? Então, a Sociedade de Fomento Mercantil, factoring, é uma aula bastante específica, uma aula que tem bastante pegadinha, porque é o seguinte, eu vou dar para você a dica. As sociedades de fomento mercantil não são consideradas instituições financeiras. É claro que o examinador quer cobrar isso de vocês. Vem comigo, vamos lá. Primeiramente, um breve conceito, o que vem a ser essa atividade de factor, né? Professor, eu já ouvi falar muito nisso na minha cidade, inclusive, né, professor, já vi aí pessoas aí próximas à minha pessoa que fazem operações com cheque, né? Professor, como assim operação de cheque, né? O cara vai lá, você vai lá no qualquer estabelecimento, faz uma compra a prazo. Claro, cheque você sabe que é considerado um pagamento à vista, mas a prática bancária diz outra coisa, né? A prática comercial, né? Você dá o famoso cheque pré-datado, não é isso? E aí, o estabelecimento que recebeu aquele cheque pré-datado está precisando de capital de giro, está precisando de suprimento de fundos, vai a alguma sociedade de fomento mercantil e faz o quê? A venda desse ativo, ou seja, deixa o cheque lá e recebe aí o valor correspondente, não é isso? Então, é exatamente isso, né? Então, é o seguinte, factoring, atividade de prestação de serviços, parou, gente, ó. O que é factoring? Atividade de prestação de serviços, ligada à compra de direitos creditórios, né? Professor, direitos creditórios, né? Em especial, cheques, né? Além disso, pode ser o quê? Duplicatas, boletos, né? Assim por diante, originados de um contrato de venda mercantil, muito importante isso, né? Originados por um contrato de venda mercantil, ou seja, tem que ter a relação comercial, desenvolvido por uma empresa comercial, né? Então, tá aí, essa aqui realmente aqui é a essência da prestação de serviços das factories, né? E aí, professor, com isso, cara, só com esse conceito, tá? Você tem que fixar algumas coisas. Primeiro, é prestação de serviço. Segundo, essa prestação de serviço vai ser compra de quê? De direitos creditórios, né? De que um contrato de compra e venda desenvolvido por uma empresa comercial. Só com esse conceito dá para a gente fazer alguns exercícios. Vem comigo aqui, ó. Banestes FCC 2012, cargo de analista. A atuação das sociedades de fomento mercantil, factory, ocorre. Então, olha só, a atuação das sociedades de fomento mercantil. Você sabe que fomento mercantil, factory, o quê? É uma prestação de serviços que compra o quê? Direitos creditórios de uma relação comercial de uma empresa comercial. Como assim direitos creditórios? O cara vai lá, faz uma compra com cheque, por exemplo, parcelados em 3 vezes, ele pega aquele cheque e vende esse ativo para terceiros, né? Tem características? Com certeza. Vem comigo aqui. Ocorre o financiamento de seu cliente por meio de um contrato de fiança bancário, errado, né? Não tem nada de financiamento, aí do cliente, né? Assume responsabilidade solidária à empresa cliente ou junto aos bancos? Não, não tem responsabilidade solidária, inclusive aí nós vamos ver que nas operações de factoring nós não temos o direito de regresso, né? Com recursos próprios e de terceiros, captados por meio de depósitos interfinanceiros. E aí, professor? Gente, vem comigo. Factor é o quê? Eu já disse para vocês, factor é uma prestação de serviço. Eu disse para vocês, factor não é uma atividade, não é considerada, não é uma atividade, não é uma instituição financeira. Quando, vem comigo, é uma instituição financeira, tá? Quando é uma instituição financeira, o Sistema Financeiro Nacional, quando ela é uma instituição financeira, o Sistema Financeiro Nacional vai dar possibilidades do quê? De fazer o quê? Captação e aplicação. Então, não tem aqui, ó. Claro, a factory opera com recurso próprio, positivo, certinho. O erro está aqui, ó. E de terceiros captados por meio de depósitos interfinanceiros. Gente,
Somente instituições financeiras são habilitadas em realizar essa captação por meio de depósitos interfinanceiros, né? D. Com aquisição de créditos de empresas proveniente de suas vendas a prazo. Exatamente esse é o cerne ou seja, é o centro do quê? Da atuação da sociedade de fomento mercantil, as FECTOR. Aquisição de quê? De créditos de empresas provenientes das suas vendas a prazo. Professor, venda à vista? Claro que não tem, porque venda à vista já entrou o dinheiro no seu caixa, né? E sob fiscalização do Banco Central do Brasil. Está errado, né? Como as factories não são consideradas instituições financeiras, elas não estão sujeitas à fiscalização do Banco Central do Brasil. Logo, a alternativa correta é a letra B, D, né? Perdão, letra D de dado, né? Tá certo? O pessoal da minha edição aí falando assim que às vezes é B e D, eu confundo muito, né? Então aqui é D de dado. Bacana? Então aí um exercício para vocês aí na qual a gente trabalhou aí vários conceitos importantes. Vamos continuar. Factory é uma operação de fomento comercial, né? Fomento comercial, portanto, não sujeita a regulamentações do Banco Central do Brasil. Muito importante isso, gente. Todas as bancas examinadoras gostam de cobrar isso, já está certo? Então, não sujeita à regulamentação do Banco Central do Brasil. A operação consiste em ceder os direitos creditórios sobre duplicatas a empresas de factoring, recebendo, em contrapartida, um valor de face com deságio e correspondente aos juros e ao spread da operação. Como assim, professor? Eu não entendi. Tudo bem, vamos lá, vamos colocar no nosso dia a dia, né? Você é dono de um comércio, tá certo? Você recebeu um cheque predatado de 30 dias, tá? Normalmente as operações de factories ocorrem em cima do cheque, né? 30 dias, ok. Vamos supor, você pegou esse cheque, está precisando do dinheiro hoje, né? Aí você vai lá, qualquer uma dessas instituições aí de fomento mercantil, você apresenta o cheque, né? Ela vai comprar esse seu ativo financeiro, né? E claro, você vai receber o dinheiro e não vai ser em R$1.000, tá? Você não vai receber R$1.000, você vai receber um preço menor, tá certo? E esse preço menor, o fator de compra desse fator aí, ele tem aqui, ó, os juros, claro, né? E o que? O spread da operação. O spread da operação, aqui está incluso o que? O risco da operação, claro, né? O risco da operação, além disso, está incluso aqui os custos administrativos e a taxa de juros aí correspondente, né? Bacana, fechou? Então essa é a operação de factory, fiquem tranquilos, porque essa aula o professor trouxe aí vários exercícios na qual tenho certeza absoluta, se você assistir até o final, você vai dar um joinha na aula que você vai gostar, porque você vai aprender tudo, né? Gente, só aproveitando aqui a oportunidade, porque esse slide aqui, a coisa mais importante que ele passa para a gente é isso, ó. Factory é uma operação de fomento comercial. Fomento comercial não é uma operação de uma instituição financeira. Logo, se ele não é uma instituição financeira, não está sujeita a regulamentações do Banco Central do Brasil. Neste sentido, nós temos outras entidades, né, prestadoras de serviços financeiros, né, que não são instituições financeiras. A primeira, as sociedades administradoras de cartão de crédito, ok, e nós temos também, claro, que é o objeto dessa nossa aula, que são aqui a Sociedade de Fomento Mercantil, as factories. Não são instituições financeiras e não estão sujeitas à regulamentação do Banco Central do Brasil. É claro que nós vamos ter uma aula específica sobre administradoras de cartão de crédito. Não querendo ser repetitivo, mas já sendo repetitivo, devido ao meu projeto pedagógico com vocês, meu compromisso com vocês, nós já estudamos uma instituição chamada de arrendamento mercantil, né? Desculpa, arrendamento mercantil, né? Arrendamento mercantil também não é, tá certo? Arrendamento mercantil, que é o leasing, não é uma operação do sistema financeiro. Só que, neste caso do leasing, elas são equiparadas, tá certo? São equiparadas aí a instituições financeiras. Bacana? Então, você tem que ir lá na aula e assistir. Gente, olha, todas as questões, não é todas as questões, a maioria das questões que são cobradas esse assunto aqui, o examinador gosta de confundir o quê? Leasing e operações de factory, tá?
Vem comigo aqui, outro ponto muito importante aqui. A grande vantagem dessa operação é que nela é feita a venda definitiva das duplicatas. Professor, o que significa a venda definitiva das duplicatas? Significa dizer o seguinte, ela é o quê? Fomento mercantil, ela compra o quê? Direitos creditórios. Então, quando a Factory vai lá e compra em definitivo aquele crédito, tá certo? Ou seja, ocorre o seguinte, o fenômeno sem o direito de regresso, diferentemente do desconto de duplicados que ocorre no banco. Professor, eu não entendi isso aqui. Tudo bem, vem comigo, vamos explicar esse cara aqui. Ah, aquele cheque de Milão, tá? Milão, você foi lá, recebeu o cheque na sua operação comercial, tá? Isso é muito importante. Nessa operação comercial, você recebeu o seu cheque, você foi lá na Factory, pum, mandou lá, descontou, e vamos supor que a Factory vai te descontar aí 7% do valor de face, né? Em 30 dias, então você recebeu R$ 930. Tá? Deu a data do vencimento, a Factory no dia vai depositar. No dia vai depositar aquele cheque, né? E aí, professor? Aí vamos supor que se o cheque volta, né? E aí? O cheque voltou, a Factory vai cobrar de quem? Gente, vem comigo, como a operação de Factory, tá? Ocorre a venda definitiva, não pode cobrar do cara do estabelecimento comercial. Tá? Por quê? Porque não tem o direito de regresso, tá? Então ele vai ter que cobrar, claro, via judicial, a quem? Ao portador do cheque, certo? E aí, professor, o que acontece? Acontece muito aí, eu não queria tocar nesse assunto, mas desde o começo da aula, eu estou tentado comentar isso com vocês, e como sou um cara muito sincero, vou comentar com vocês, né? Essas operações de crédito, o tal do jeitinho brasileiro, tá? Esse jeitinho brasileiro, cara, esse tal do aproveita, arrebenta. O cara está precisando do dinheiro, o que acontece? Ele pega e troca um cheque na Factory, sem o lastro da operação comercial. Rapaz, isso tem tudo para dar errado, né? Porque quando há a relação comercial, há uma compra e venda. Então, nesse caso aí, a compra e venda, não você ir lá trocar o cheque, né? Se trocar o cheque não existe já, isso é agiotagem, tá? Bacana, fechou. Então, eu expliquei para vocês, agora, outro ponto muito importante que você tem que colocar no seu direito, no seu resuminho aí, o resumo, não há direito de regresso. Professor, aqui tem, diferentemente de desconto de duplicatas, né? O que acontece? Você emite aí vários boletos bancários, duplicatas aí via banco, né? E aí o banco antecipa para você esse recurso. Caso no dia do vencimento não há o pagamento desse boleto, dessa duplicata, por exemplo, o que o banco faz? Desconta diretamente lá na sua conta corrente, faz esse débito lá para vocês, né? Ok? Boa característica, né? Ou seja, a empresa de Factory assume o risco no caso dos devedores dos títulos não pagares. E, neste caso, só resta a buscar outra alternativa, como, por exemplo, a via judicial. Então, isso as operações de Factory, não há o direito de regresso. O direito de regresso é quando você pode voltar contra aquele cara que te vendeu aquele crédito. Professor, isso aqui cai em concurso? Vem comigo, olha só. Polícia Federal, CESP 2013, cargo de perito. Factory é uma operação financeira de cessão de créditos que está associada à prestação de serviço. Parou, vamos analisar. Gente, Factory é uma prestação de serviço? Com certeza. É uma prestação de serviços, né, exatamente com essa natureza, né, venda de direitos creditórios, né, que ele colocou cessão de créditos, ok. Em caso de inadimplência do devedor, a empresa de Factory pode exercer o direito de regresso contra o cedente dos títulos. Essa transferência é feita mediante o endosso em branco, né? E aí, professor, o cara que fez essa questão, o cara sabe muito, né? O cara estudou, ele tentou pegar vocês, né? Gente, Factory não tem o direito de exercer o direito de regresso para aquele que vendeu o crédito, né? Você pode acionar via judicial, tá certo? Ok, o portador, quem emitiu aquele título de crédito. Logo, essa questão aí está errada, essa questão aí foi cobrado o direito de regresso. Bacana? Vem comigo, vamos continuar. Por ser uma operação
com custo final mais alto do que as taxas geralmente praticadas pelos bancos, é utilizada com maior frequência perdão, por empresas de pequeno e médio porte que têm dificuldade de obter linhas de crédito em bancos, né? Vamos lá, gente, vamos analisar. Qual que é o maior componente do custo dos juros, né? Bancário hoje é o spread, o risco, né? Como não há, como essa operação não há direito de regresso contra aquela pessoa que vendeu para você o crédito, não lá o cliente final, né? O cliente final tem a obrigação de pagar e a operação de crédito e as factories vão cobrar exatamente isso, né? Ela pode comprar esse crédito da empresa, né? E claro que vai descontar lá do cliente. Primeira coisa, gente, as operações de factory, o custo é alto, tá? Eu dei um exemplo para vocês aí, eu fui bem conservador, né? O cara chega lá e fala assim, pô, R$1.000, o cara desconta 7% ao mês, né? Isso eu estou sendo assim bem pessimista. Se você for fazer uma pesquisa, essas operações de factory aí giram de 9% a 11% ao mês, né? 9% a 11% ao mês. Professor, quais são essas organizações aí que buscam? Quem que busca esse tipo de serviço? Claro, aqui já matou, são as micro, pequenas empresas aí que têm dificuldade em obter o crédito bancário. Por quê, professor? Porque o crédito bancário tem várias complicações, né? O crédito bancário exige uma coisa chamada de cadastro. E esse cadastro afasta muitas pessoas, né? Muitas organizações do crédito. O cadastro, o banco quer o quê? Quer garantia, quer relacionamento, é algo aí que não é fácil para as organizações conseguirem via banco. Então, ela passa aí a atender aí um outro segmento da sociedade. Entenderam? Vem comigo aqui. Professor, exatamente, faça um resumo para a gente aí, o que Factory pode fazer. Então, eu fui lá no site da associação, na Associação Nacional das Empresas de Factory, e tem o seguinte, Factory, os serviços prestados pelo Factory são os seguintes. Quais são os serviços prestados pelas Factory? 3 serviços, basicamente. Primeiro serviço, consultoria administrativa financeira com análise de riscos, tá? Ok? Então, além da compra desses ativos, né, ela faz o quê? Consultoria administrativa financeira com análise de risco. O que mais, professor? Cobrança de títulos de vendas, né? Ou seja, você pode ter uma carteira de débitos lá, de devedores na sua empresa, você pode fazer um serviço com a Factory é especializada na cobrança desses títulos, né? Então, ela faz o quê? Cobrança de títulos de venda. E, principalmente, tá certo? A compra de ativos oferecendo pagamento imediato à vista daquele título de crédito. Com certeza, esse terceiro item é o item aí, de maior percentagem de recursos das factories, né? De acordo com a ANFAC, Associação Nacional de Empresas de Factory, fundada em 1982, a Factory é o seguinte, preste atenção, conceito de Factory, né? Factory não é empréstimo, não é desconto, não é operação de crédito, não é adiantamento, não é agiotagem, né? Não é criação de moeda e nem gera expansão monetária, certo? Quem gera expansão monetária, quem que é? É nada mais que instituições financeiras, né? É uma atividade comercial consubstanciada em normas de direito vigente no Brasil e no mundo inteiro. Então, Factory é uma atividade comercial existente no mundo todo, que consiste em quem? Comprar os direitos creditórios. Bacana, fechou, né? Gente, essa aqui não é uma aula simples. Essa aqui é uma aula exaustiva. Tudo que você deve saber sobre Factory está nessa aula e, com certeza, você vai acertar todas as questões. Professor, o que mais que eu tenho que saber sobre Factory? Está aqui. As instituições financeiras podem operar como Factory? Professor, Factory não é uma atividade do Sistema Financeiro Nacional, correto. Mas os bancos, principalmente os bancos comerciais, são autorizados a operar com o Factory de acordo com a Carta Circular 2715 do Banco Central, né? E aí, professor, prova para a gente aqui, ó, Circular 2715, Banco Central do Brasil, dispõe sobre operações de crédito com empresas cujo objeto seja a prática de compra de faturamento. Decidiu, olha só, permitir às instituições financeiras,
a realização de operações de crédito com empresas cujo objeto social, exclusivo ou não, seja a prática de operações de compra de faturamento, factoring, né? 2, o aporte de recursos de empresas factories e promotoras de vendas. Essa circular entra em vigor na data da sua publicação, então está aqui para vocês. Então, os bancos comerciais, aí, os bancos, as instituições financeiras, também podem estar operando com isso. Olá, meus amigos, minhas amigas, desculpa interromper os seus estudos, mas este vídeo é um vídeo promocional para você ter conhecimento, ter uma ideia, a qualidade e a seriedade dos cursos aqui da LAC Concursos. Nós aqui da LAC Concursos somos um site super especializado em concursos de carreiras bancárias. Nós aqui da LAC, desde 2012, nós oferecemos cursos focados para o concurso do BASA. Desde 2012 até a presente data, nós tivemos muitos alunos aí, centenas de alunos aprovados, né? E nós temos uma promoção muito grande, um curso, gente, fora de série, um curso com centenas de aulas focadas no concurso do BASA por apenas 10 parcelas de R$25. É isso mesmo. Venha fazer o nosso Personal Coach. O Personal Coach é um estudo em regime de metas, onde a gente tem todo um trabalho pedagógico, um trabalho de administração, onde a gente estipula metas de aula de segunda a segunda para o aluno. De forma que, se o aluno conseguir, tá certo, cumprir essa meta aí, tenho certeza que ele ficará competitivo. Bacana? Então vem estudar conosco aqui na LAC Concurso, tem um link aqui para você fazer a sua matrícula. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique lá.